Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas e também a deixar o seu like. Último dia do ano. Uma oração muito especial, não é? Que ano foi esse? Se a gente olhar para trás, nós vamos ver um ano de muitos problemas, de muitas tragédias. Tragédias no Brasil, tragédia no mundo. Nós podemos lembrar a tragédia no Rio Grande do Sul. Nós podemos lembrar a tragédia da Grande Seca com grandes incêndios devastadores pelo Brasil todo. Nós podemos olhar dias de muitas dificuldades, de muitos e muitos problemas. E se a gente ampliar um pouquinho o olhar e olharmos para o mundo, vamos ver que as guerras, mais um ano, e as guerras não terminam. Já passou de um ano, não termina no Oriente Médio. Já passou muito mais de um ano e não termina também na Europa Oriental. Então você poderia dizer, de que adianta orar? E eu digo que se você não orar, você vai ser destruído num mundo em que Jesus está voltando. Por isso que tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas Ele tem uma promessa de nos guardar, de nos livrar. Ele tem essa promessa. Mas para isso você precisa estar em intimidade. Você precisa orar, ter o mesmo nível de fé que Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram diante do olhar. Eles tinham uma visão. A visão era a fornalha, era uma destruição iminente. Mas eles levantaram os olhos e olharam para Deus. E quando eles olharam para Deus, veio o socorro do alto céu, de uma forma que a mente deles não poderia imaginar, e nem das pessoas que estavam vendo a iminente destruição de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Hoje nós estamos como eles. Nós precisamos levantar os nossos olhos, porque de onde vem o nosso socorro, e entender que só de lá pode vir o nosso socorro. Nós não podemos fazer nada com as nossas próprias mãos. Você não pode trazer paz ao mundo, você não pode trazer provisão ao mundo, mas Deus pode. E o poder da oração, a oração funciona. Você sabe disso. Foi pela oração de Abraão que Ló não morreu. E assim eu poderia dar muitos e muitos exemplos para você, o poder da oração. Mas eu gostaria de ler um versículo numa passagem muito conhecida, que neste ano eu já fiz devocional com a viúva de Sarepta, mas eu quero que você tenha um outro olhar para esta mulher, porque ela retrata tudo o que aconteceu para nós neste ano de 2024, e nós estamos entrando num novo ano, e quando nós estamos entrando em um novo ano, sempre há uma esperança renovada, mas as pessoas renovam a esperança em coisas, em fatos ou em superstição. Não, você renova sua esperança no que é certo, é no Senhor. Em 1 Reis capítulo 17 está escrito que esta mulher é conhecida como a viúva de Sarepta, porque não sabemos o nome dela. Em 1 Reis 17, no versículo 8, está escrito: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou, foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: o diálogo que vai ser travado aqui entre o profeta e a viúva é algo que parece impiedade da parte do profeta, porque o profeta pede literalmente o que Deus falou. Ela vai te dar comida. Então ele pede água, um pouco de água, depois ele pede um pouco de comida. A resposta desta mulher é que eu gostaria que você ficasse atento. Talvez você chegue no último dia do ano com esse mesmo discurso da viúva de Sarepta. E está escrito a resposta dela no versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha.
vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. O discurso dessa mulher era de alguém que já estava, ainda que ela estivesse lutando para sobreviver, ainda que ela fosse a única na porta da cidade, que ainda estivesse procurando um pouquinho de lenha, ela não tinha mais esperança. Para ela tudo acabou, a farinha acabou, tinha só um pouquinho, ela estava falando, tudo meu está no final, tudo meu, a farinha, o óleo, é só 2 gravetinhos já é o suficiente de tão pouquinho que eu tenho, e agora o que me aguarda é a morte. Talvez você esteja chegando no final desse ano com um discurso assim, acabou a minha fé, eu tenho só um pouquinho de fé, tenho só um pouquinho de esperança, tenho só um pouquinho de alegria, tenho só um pouquinho de paz e esse pouquinho não vai conseguir chegar até o final do próximo ano, porque eu estou indo muito além daquilo que eu consigo, eu já fui além daquilo que eu poderia. Interessante é que Deus falou para o profeta que aquela viúva daria comida. Talvez você interprete como profeta, ela vai dar comida na hora que você pedir. Isso ela deu. Porque ela é uma mulher tão boa que mesmo com um pouquinho, ela tinha fé. Mesmo que ela tenha dito, é o seu Deus, ela ainda não tinha o Senhor como o Deus dela. Ela tinha temor, ela tinha tremor, e ela ia passar a tomar essa decisão de ter o Senhor como o Deus da sua casa, o Senhor da sua casa. Mas aqui você vê, ela tinha um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, um pouquinho, tudo era um pouquinho, tudo acabando. Mas quando Deus falou, essa mulher vai te dar comida, falou para Elias, ele não estava falando uma vez. O que Deus estava dizendo, esta mulher não sabe. Mas ela vai ter uma provisão e ela vai te dar comida todos os dias até que eu faça chover sobre a terra. Deus já tinha liberado dos céus a bênção para aquela mulher. E é isso que eu quero que você entenda. Quando nós oramos, Deus já liberou, mas é como Daniel. Daniel, ele orou por 21 dias. E quando o anjo chegou, e nada aconteceu nesses 21 dias, só no 21º dia chegou um anjo dizendo, olha, desde o primeiro dia que você orou, Deus já liberou, Deus já liberou a bênção, Deus já liberou a ordem, mas teve guerra, e eu estive ali naquela guerra, nos segundos céus. Essa é a realidade. Quando você ora, já foi liberado no reino espiritual, mas você precisa perseverar, você precisa continuar fazendo o teu devocional para romper todo e qualquer tipo de resistência. Já tinha sido liberada uma palavra que aquela mulher teria comida, não só para aquele último dia, mas ela teria comida para todos os dias. Aliás, o profeta deu de presente para ela, e é este presente que eu quero dar para você, a palavra de Deus. O profeta liberou uma palavra que fez toda a diferença na vida dela. Ele disse no versículo 13, não tenha medo, vá, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem, traga-o para mim, depois prepare o resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A palavra que eu quero liberar para você, creia tão somente. Entre neste momento em oração. Não vai acabar para o ano de 2025 a tua esperança, não vai acabar, não vai faltar fé, não vai faltar força, não vai faltar provisão, porque o Senhor já liberou. Não tenha medo, essa é a palavra que eu quero liberar para você no dia de hoje. Não tenha medo, não deixe que os comentários das pessoas roubem a sua força. Não permita que aquilo que você vê e ouve, que as pessoas estão dizendo a verdade, não estou falando que elas estão mentindo, mas Deus tem uma verdade superior a essas verdades daqui da terra. Deus é um Deus de milagres e Ele quer te abençoar. Tenha esperança, é o último dia do ano e você pode ter chegado aqui com só um pouquinho de tudo e quase no final.
mas você vai sair desta oração com a provisão sobrenatural de Deus, provisão de milagre, provisão de Deus na sua vida financeira, provisão de saúde para o seu físico, para a sua saúde mental, provisão de paz para a sua casa, provisão de unção para a sua vida ministerial, para essa caminhada que você tem com Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, eu quero clamar agora que, assim como a viúva olha para o coração daqueles que sofrem, aqueles que estão angustiados e que estão sem esperança, estão arrastando os pés neste final de ano. Mas eu quero, em nome de Jesus, declarar a bênção que o Senhor liberou para aquela viúva e seja esta bênção para o ano de 2025, para cada um que aqui está. Em nome de Jesus, que os céus se abram e haverá provisão, nada faltará, nada acabará, porque o Senhor é o Deus que faz aquilo que a nossa mente não pode imaginar. Nossos pensamentos não alcançam. Tamanho é o teu poder, tamanha é a tua misericórdia e o teu amor. Senhor, traz novo ânimo, traz nova esperança, traz nova medida de força, traz nova medida de fé, em nome de Jesus. O Senhor, estende a tua destra para abençoar esta pessoa que aqui está, representando a sua família, representando a sua casa. Senhor, estende a sua destra, abençoa todos os meses do ano. É o que eu peço, em nome de Jesus. Teremos testemunho deste dia que o Senhor ouviu a oração do aflito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Último dia do ano, com esperança no limite, mas você sai daqui com a esperança renovada e com a alegria renovada. Que Deus te abençoe até o ano que vem, 2025, que eu te encontro aqui. Com certeza vai ter devocional no dia 1º. Deus te abençoe.